Na sua visão, haverá um aumento ou uma redução na carga tributária depois desse presente que a gente recebeu da Câmara dos Deputados lá de Brasília? Olá, Paulo, Paulo, Fábio, boa noite. Como é que vocês estão? Muito obrigado pelo convite. Projeto aí do Veritas Podcast aí, começando com força total. Nós realmente apoiamos toda e qualquer iniciativa que tenha o objetivo de defender as ideias da liberdade, né, trabalhar aí com a pauta de liberdade econômica, né, buscar ações relevantes aí para a sociedade. Então, parabéns pelo projeto de vocês. Fico muito honrado de ser convidado aí para a gente discutir esse tema tão importante que você já soltou o rojão para o meu lado, né? Da reforma tributária. É, vamos esclarecer um pouco as coisas, né? A reforma tributária, tem muita gente falando um monte de coisa da reforma tributária e não é verdade, né? Tá, a gente quer falar mal desse governo, a gente não gosta do Lula e tal, tudo bem, não tem problema. Mas não precisa ficar inventando coisas assim que não vão acontecer. Ah, a carga tributária vai aumentar para tantos por cento. Tá? Isso aí a gente não. E aí é onde mora a verdadeira crítica a essa reforma tributária. A gente não sabe para quanto que vai os impostos. Correto. Essa é a verdade. A chance de diminuir é mínima. Então, assim, eu estava trabalhando na Câmara dos Deputados. É engraçado, né? Vamos fazer voltar à história, né? Reforma tributária. Quando eu era estagiário de economia, eu fui estagiário de economia lá na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. E quem ia muito lá era o deputado federal Sandro Mabel, que na época era o relator da reforma tributária. E eu conversava com os auditores, né, lá com o pessoal, e falava assim, ó, a reforma não anda porque todo mundo tem medo de perder, os estados têm medo de perder a arrecadação, então, como a gente não consegue fazer essa conta, não anda essa reforma. Então, nós estamos falando aí de 20 anos, nós estamos falando assim de muitos anos, de tentativa de se fazer uma reforma, e o grande impeditivo é os entes federados não saberem quem que vai ganhar e quem que vai perder a arrecadação nessa história. Do ano de né, quando começou em 2018, né, aquela Câmara com uma cara mais liberal, uma cara mais assim, favorecendo ações da iniciativa privada, né, nós tivemos a Lei da Liberdade Foi, Econômica, exato. tivemos o Marco do Saneamento, tivemos um monte de marcos, Foram vários avanços, né? nós tivemos vários avanços, e aí nós tivemos uma retomada da discussão da reforma tributária, caminhando para o que o mundo faz, que é o tal do IVA, que é o tal de ter um imposto só. E a grande discussão da época era a expectativa de que não iria de fato reduzir impostos, mas só de você reduzir o custo de compliance, ou seja, o custo de você pagar imposto no Brasil já seria uma coisa muito benéfica. Então, essa era a discussão com os textos que a gente tinha lá atrás, né, até 2021. Né, que era o IVA, né, as ideias assim de você, então, havia umas discussões de como é que ia ser essas composições de impostos, mas todo mundo dando uma boa sinalização para essa reforma, por quê? Porque custo para pagar, por exemplo, imagina, o cara hoje é um microempreendedor, o cara tem que pagar contador para dar conta de saber como é que paga o tal do simples, né? Fala assim, ah, é o simples, mas é simples só na hora de pagar a boleta, meu amigo. Na hora de fazer a conta lá de quanto que paga, quanto que vai, né, para não sei aonde. É complicado isso, aí tem que folha de pagamento. Aí tem... Então, assim, pagar imposto no Brasil é complicado, você tem um custo muito alto. Então, se você faz uma reforma que une impostos em um só e você reduz esse custo, mesmo que o imposto não diminua, é um grande avanço. Então, essa era a discussão que a gente tinha até então. O que aconteceu foi uma catástrofe recentemente. Por quê? Você colocou um texto do nada. Então, assim, de novo, né? Você ficou 20 anos discutindo. Aí, o presidente da Câmara falou assim: nós temos que votar essa semana porque eu tenho que ir para o cruzeiro do Wesley Safadão e não posso perder a viagem. Tem que votar hoje. Cadê o texto, presidente? Está chegando. O texto entra na Câmara 7h58, agora eu não lembro o horário exato, é tipo assim, 7h58 e 8 horas da noite está aprovado. Então, assim, foi algo surreal, sem o debate necessário legislativo para você avançar nessa discussão. E a gente vai ver o texto tem o grande problema, não deixa claro impostos, quanto que vai ser o máximo de cada imposto.
não cria só um imposto, na verdade cria dois impostos, né? Ele reúne no IVA só o ICMS, o ISS. ISSQN e o IPI, né? O ISS, né? E o IPI, e cria um outro imposto, CBS, que é o que junta o PIS e COFINS, que na verdade era para acabar esse imposto, né? PIS e COFINS não faz sentido em lugar nenhum do mundo, Com certeza. teria que acabar isso daí. Então, e aí vem para mim o maior crime dessa legislação, que é inconstitucional, a criação de um conselho, né? A ideia de criar um colchão de transição é uma ideia boa. Você cria ali uma transição, o dinheiro vai para um colchão ali para justamente compensar essas possíveis perdas. Mas aí cria-se um conselho que a composição desse conselho vai ser decidido em lei complementar. E aí a gente não sabe quem vai estar fazendo parte desse conselho, que para mim tem muita cara lá dos soviéticos, os comitês soviéticos lá da União Soviética, que é a galera dos partidos que vai lá e decide para onde que vai independente. Aí vai para um monte de critério, para um monte, né? Quase passou a questão de ter cashback de imposto dependendo de raça, de gênero. Não tenho nada contra, tá, pessoal? Mas não faz sentido isso ser um fator do cashback e tal. Tipo assim, se você é branco, você vai pagar mais imposto do que é negro. Então, assim, é algumas coisas bem surreais que quase passaram, mas o texto ainda ficou muito ruim. Por que ele ficou ruim? Justamente por esse fator, gente. Ele não deixa claro um monte de coisa, deixa uma série de Sim. fatores muito importantes para ser regulamentado em projeto de lei complementar, que a gente não sabe como é que vai ser isso daí. Então, assim, muito temerário. Nós tivemos governadores dando grito, né? Eu sou daqui de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, para mim ele fez a... Eu tenho sérias críticas ao governador Ronaldo Caiado, mas a gente, quando o cara fala alguma coisa certa, a gente também tem que elogiar. Política é isso, né, gente? O cara acerta, você tem que falar, Sem parabéns, dúvida. você fez o que você tinha que fazer. Errou, você tem que, né? Não é só criticar por criticar porque a gente é oposição, tá? Isso aí. Então, Ronaldo, quero falar a coisa mais certa. Tipo assim, e eu que fui eleito. Eu que fui eleito. E quem vai decidir como é que os impostos vão ser redistribuídos vai ser um pessoal de um comitê que não foi eleito? Isso é inconstitucional. Então, assim, foi a colocação mais correta. Então, o problema hoje da reforma tributária é essa. Porque não está clara, ninguém sabe. Fala assim, quando vai ser o imposto? Não sei, cara. Ninguém sabe. A certeza é que não vai reduzir. Porque do jeito que foi configurado, não reduz.